Olá, pessoal. Então, nesse vídeo, a gente vai começar a falar um pouco sobre fisiologia vegetal, né? Como a planta funciona de uma forma completa. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre o transporte da seiva bruta e da seiva elaborada, um pouquinho das perdas de água pela planta e também uma visão mais geral de alguns fatores que influenciam na fotossíntese. Para começar, a gente vai falar da condução da seiva bruta. O que é a seiva bruta? Seiva bruta é a água e os sais minerais que são absorvidos pelas raízes, né, do solo, até absorvidos pelas raízes, transportados pelo xilema até as partes mais altas da planta. Então, todos os órgãos vão receber água e sais minerais indispensáveis ao funcionamento da célula vegetal. O que acontece? Esse transporte, né, a gente já deve começar a imaginar que não deve ser uma coisa simples, né? Porque as plantas não possuem um coração, uma bomba para transportar essa seiva bruta, né, vencer a gravidade e transportar essa seiva bruta da raiz até as partes mais altas, até a última folhinha, né? De que forma isso ocorre se não há uma bomba? De que forma as plantas conseguem vencer a gravidade e superar esse problema? Então, vamos ver quais são os fatores que contribuem, né, para a condução dessa seiva bruta. Então, primeiramente, como é que ela é absorvida? Então, ela é absorvida pelas raízes naquela região que nós estudamos, né, na zona pilífera, na região da raiz onde a gente encontra os pelos absorventes. E desse modo, aqui nessa imagem a gente vê um corte, né, transversal de uma raiz. A água e os sais minerais, ao serem absorvidas, né, através dos pelos absorventes, elas podem passar por dois percursos, elas podem, né, até atingir o xilema. O percurso dessa seiva bruta pode ocorrer de duas formas. Essa seiva pode passar por uma via simplástica, ou seja, ela passa por entre as células até chegar o xilema, ou ela pode passar por uma via apoplástica, significa entre as células. E essa seiva, né, passa por entre as células até chegar ao xilema. Então, são duas vias pelas quais a seiva bruta pode transcorrer desde os pelos absorventes até a chegada no xilema, onde ela vai ser ascendida, né, transportada para cima para todos os outros órgãos. Bom, quais são os fatores que influenciam na condução da seiva bruta? Então, um fator que contribui para a subida da seiva é a capilaridade dos vasos. O que é o fenômeno da capilaridade? É um fenômeno físico que resulta das propriedades de adesão e coesão das moléculas de água. Então, quando você coloca um tubo fininho dentro de um recipiente com água, você pode reparar que mesmo você não fazendo nenhuma força de sucção, né, uma coluna de água pequenininha, ela sobe naturalmente naquele tubo. E quanto mais fino, maior a coluna de água sobe naturalmente. Por quê? Primeiro que a molécula de água é uma molécula polar, né? Então ela tem, né, os hidrogênios, duas cargas positivas do hidrogênio e duas cargas negativas do oxigênio. Por ser uma molécula polar, ela tem uma forte coesão água-água, então elas são bastante coesas. E, além disso, as moléculas de água, elas têm uma forte adesão, elas são capazes de aderir a superfícies hidrofílicas, como é a parede do xilema. Então, o que acontece? Os vasos xilemáticos são vasos finíssimos, e aí o fenômeno de coesão água-água, o fenômeno de adesão água a superfícies hidrofílicas, permite que uma coluna de água ascenda, suba naturalmente no xilema, sem nenhuma força de sucção. Porém, a capilaridade sozinha não é suficiente para fazer com que a seiva bruta suba em grandes árvores, né? Pensa numa sequoia lá de 115 metros de altura. Então, só a capilaridade sozinha, ela não é capaz de fazer esse trabalho. Mas um outro fator que influencia na subida da seiva bruta é a pressão positiva da raiz.
que não acontece em todas as espécies, tá? É uma pressão da raiz, né, que força a água e os sais minerais a subir. Então, de que forma isso acontece? Ocorre um bombeamento ativo de sais minerais para dentro do xilema. Ele torna o interior do xilema muito concentrado, e esses sais não são capazes de retornar, voltar ao local de origem, né, para igualar a concentração. As células da endoderme têm paredes reforçadas, lembra que a endoderme limita ali o cilindro central, né, a parte dos vasos condutores da raiz, e não deixa esses sais voltarem para o parênquima, eles ficam presos ali no cilindro central, eles ficam presos no xilema. Então, pensa aqui comigo, eu tenho um bombeamento de sais, aquele xilema fica super concentrado, e isso vai estimular o quê? Uma entrada de água por osmose. E aí, aquela entrada de água por osmose, ela gera uma pressão positiva, fazendo com que a água suba, tá? Ao longo dos vasos cilemáticos. Então, isso não acontece em todas as plantas e geralmente acontece quando o solo está muito encharcado, né? E a planta não consegue mais perder água, né? Não consegue mais transpirar. O solo está muito encharcado, ocorre esse fenômeno da pressão positiva da raiz. A pressão positiva da raiz, ela pode provocar a gutação, que é essa perda de água na forma líquida. Então, isso acontece, né, naquelas condições, solo encharcado, planta sem conseguir perder água na forma de vapor, né, planta sem transpirar, e aí ela tem que perder esse excesso de água de alguma forma. E esse excesso de água, quando a planta possui hidatódios, né, que são aberturas na borda das folhas, essa água é perdida e esse fenômeno é caracterizado como gutação, uma perda de água na forma líquida. Então, aqui uma explicação da gutação, né? Então, os sais minerais, são absorvidos por transporte ativo. Esses sais mantêm uma alta pressão osmótica, né? E então estimula a entrada de água por osmose nas raízes. As raízes saturadas com água pressionam a seiva bruta no interior do xilema, é uma pressão positiva da raiz, estimulando a subida da seiva bruta. Isso é muito comum em plantas, né, de pequeno porte, então essa pressão positiva faz com que a água suba rapidamente, e quando a planta não tem como perder esse excesso de água, ela perde, né, por gutação através do hidatódio. Bom, um outro fator que estimula, né, a subida da seiva bruta é a transpiração. Então, transpiração consiste na perda de água na forma de vapor. Então, gutação foi a perda de água na forma líquida e transpiração, pensa, né, quando você está transpirando, a planta está perdendo água na forma de vapor. E a transpiração no vegetal, ela pode ser realizada, ela é realizada pelos estômatos, é um processo fisiológico. Nós vimos os estômatos, né, aquelas estruturas presentes na epiderme das plantas, né, nas folhas, principalmente na face inferior, e também pela cutícula, que é aquela camada impermeabilizante da epiderme para evitar a perda excessiva de água. Então, a transpiração pode ocorrer pela cutícula e pelo estômago, tá? Por que a gente fala aqui pela cutícula, né? A transpiração cuticular é um processo físico, a planta não tem controle sobre ele. A cutícula é uma camada, né, de substância lipídica, né, de cutina, que reduz a perda de água, porém ela não impede completamente, e a água e a planta perde constantemente água pela cutícula, pouca água, mas uma perda constante. Então a transpiração cuticular, ela provoca uma perda pequena e constante de água da planta através da cutícula. É claro, né, quando essa camada protetora ela é fina, ela é delgada, as plantas são chamadas de plantas hidrófilas, são plantas típicas de ambiente úmido. Elas estão num ambiente com ampla disponibilidade de água, então não tem problema se elas perderem água
através da cutícula. Então, as plantas são hidrófilas. Agora, se a cutícula é espessa, com certeza essa planta é uma planta xerófila, ou seja, ela é típica de um ambiente seco, um ambiente que não tem água disponível. Então, a cutícula precisa ser espessa para evitar a perda de água. Contudo, a maior parte da respiração, da transpiração ocorre através dos estômatos, é uma transpiração estomática. Então, enquanto a transpiração cuticular ela é pequena e constante, a transpiração realizada pelos estômatos, nesse processo ocorre uma grande perda de água. Porém, os estômatos são estruturas que abrem e se fecham. Então, essa perda de água só ocorre quando os estômatos estão abertos. Então, não é uma perda constante. A perda só acontece quando os estômatos estão abertos, mas é uma grande perda de água, tá? Então, a transpiração estomática é realizada pelos estômatos e regulada por uma fenda. Então, os estômatos são formados por duas células, né, que parecem um feijãozinho, chamado células guarda, ou células estomáticas. São células clorofiladas presentes na epiderme. Quando essas células, a gente vai ver o mecanismo de abertura, mas já dando spoiler aqui, quando essas células estão túrgidas, cheias de água, elas ficam túrgidas e, devido a um espessamento diferencial das suas paredes, elas provocam uma abertura, chamada de ostíolo. Então, através desse ostíolo, né, como eu falei lá na aula de anatomia, é através dos estômatos que a planta realiza a troca gasosa. Então, é através desse ostíolo que vai acontecer a entrada de gás carbônico para a realização da fotossíntese e a saída de oxigênio oriunda da fotossíntese. Entretanto, quando a planta está com o estômago aberto, é igual você de boca aberta, ela está perdendo água na forma de vapor, ela está transpirando. Então, a abertura do estômago é um mal necessário para a planta, porque ela precisa abrir seus estômatos para a realização da fotossíntese. Entretanto, quando os estômatos estão abertos, ela está perdendo água por transpiração. De que forma, né, o que faz com que essas células guarda e, consequentemente, os estômatos se abrem e se fechem? O que provoca esses movimentos? Então, os movimentos estomáticos, eles são resultantes das variações de turgor nas células guarda, ou seja, da quantidade de água que está nas células guarda. Então, acompanhe aqui comigo essa imagem da esquerda, né? Na imagem da esquerda, então, essas células aqui são células acessórias e as células guarda são essas aqui do meio em formato de feijão. O que vai acontecer? As bolinhas vermelhas representam o íons potássio, tá? E as setas azuis representam a água, tá? Dependendo de alguns fatores que a gente vai ver já já, essas células acessórias que estão ao redor das células guardas do estômago começam a bombear íons potássio para dentro das células guarda. Ora, grande bombeamento de íons potássio para as células guarda, elas ficam muito concentradas de íons potássio. Automaticamente, a água sai por osmose dessas células acessórias e migra para as células guarda. Então, essas células guarda cheias de água, elas ficam túrgidas e o estômago se abre, exibindo o seu ostíolo, que é essa abertura. Determinados fatores fazem com que esses íons potássio retornem para as células acessórias, voltem para as células acessórias e saem das células guarda. Quando esses íons potássio saem das células guarda, automaticamente eles carregam a água junto deles. Essas células guarda ficam murchas, perdem água, ficam murchas e o estômago se fecha. Então, não é complicado. Para que o estômago se abra, é necessário que ocorra a entrada de íons potássio, que acarreta a entrada de água, as células guarda ficam túrgidas e o estômago se abre. Quando esses íons potássio são bombeados para fora das células guarda, a água sai também dessas células, elas ficam murchas e o estômago se fecha. Correto?
Agora, o que faz com que essas células guarda, né, o que promove esse bombeamento de íons potássio e a consequente entrada ou saída de água? Então, fatores ambientais que influenciam no movimento estomático. Primeiro, a intensidade luminosa. Ora, pensa aqui comigo, se a função do estômago é troca gasosa para fotossíntese e, consequentemente, com isso, a planta transpira. São os dois processos, fotossíntese e transpiração. Se ele é responsável pela fotossíntese, acompanhe aqui, a fotossíntese não é uma reação que precisa da luz, ela depende da luz para acontecer. Então, você imagina que, se eu tenho luz, o meu estômago vai abrir ou vai fechar? Ora, se eu tenho luz, é a condição ideal para fazer fotossíntese. Mas não basta ter luz, a planta precisa absorver gás carbônico, e ela só vai conseguir absorver gás carbônico se o estômago estiver aberto. Então, as primeiras horas do dia, amanheceu, o estômago se abre. Tem intensidade de luz alta, o estômago se abre. E a abertura do estômago, gente, é gradual, ele não abre de uma vez, não. Ele vai abrindo gradativamente, e chega lá meio-dia, ele está bonitão, totalmente aberto. Da mesma forma, quando a luz vai diminuindo, né, vai anoitecendo, a intensidade luminosa diminui, o estômago se fecha, ok? Outro fator que influencia, a concentração de gás carbônico no ar. Também pensa na função do estômago. Função do estômago, absorver gás carbônico para a fotossíntese, né, realizar a troca gasosa e, consequentemente, a transpiração. Então, se a planta precisa absorver gás carbônico através dos estômagos, o que acontece? Se eu tenho alta quantidade de gás carbônico nas células guarda, ou seja, ali na planta, eu tenho alta quantidade de gás carbônico, a planta entende assim, poxa, eu já estou cheia de gás carbônico, para que eu quero mais? Não preciso. Então, o estômago se fecha. Agora, quando a quantidade de gás carbônico nas células vegetais ela é baixa, a planta fala, opa, como é que eu vou fazer fotossíntese se eu não tenho gás carbônico? Então, o estômago precisa se abrir para que eu faça fotossíntese. Então, a concentração de gás carbônico no ar influencia. Se eu tenho muito gás carbônico, a planta entende que não precisa abrir seus estômagos para absorver esse gás para a fotossíntese, então o estômago se fecha. Se eu tenho pouco gás carbônico nas células guarda, a planta entende que eu preciso abrir os estômagos e para absorver gás carbônico para a realização da fotossíntese. Tranquilo? E um terceiro fator é a água, né, o suprimento hídrico. Ora, quando eu estou com os estômagos abertos, a planta automaticamente está perdendo água por transpiração. Então, estômago aberto, a planta perde água. Então, se eu tenho muita água no ambiente, lembra, né? A abertura do estômago é um mal necessário, precisa abrir, mas em compensação perde água. Se eu tenho muita água no ambiente, eu posso abrir meu estômago tranquilamente? Posso, o estômago se abre. Eu preciso abrir ele para a realização de troca gasosa, mas quando eu abro ele, a planta perde água. Mas eu tenho muita água no ambiente, não tem problema, ele pode ficar aberto. Em compensação, pode estar de dia, com o sol lindo para a planta fazer fotossíntese. Porém, se não tiver água no ambiente, o estômago se fecha. A planta sofre, né, entre aspas, né, ela, por não fazer fotossíntese, então a fotossíntese é prejudicada, mas em compensação ele mantém a planta viva, porque se não houver água no solo e a planta abrir os seus estômagos com o sol escaldante, ela vai morrer de desidratação. Então, mesmo tendo a necessidade da fotossíntese, se não houver água disponível, os estômagos se fecham. Tá? Então, não tem necessidade nenhuma de decorar quando abre e quando fecha. Pensa sempre na função do estômago, absorver gás carbônico para a realização da fotossíntese e, consequentemente, com isso, ele perde água por transpiração. Bom, então,
Considerando esses fatores, capilaridade, pressão positiva da raiz e a transpiração, Dickson propôs a teoria da coesão-tensão ou coesão-tensão-transpiração. Tá? Então, como ele explicou, como as plantas transportam a seiva bruta da raiz para as folhas, contrariando a lei da gravidade. Então, essa teoria diz o seguinte, que a seiva bruta ela é puxada das raízes até as folhas como resultado da evaporação da água ocorrida nas células. Então, você imagina uma planta jovenzinha, tá, que está crescendo. Então, sempre tem uma coluninha de água dentro daquele vegetal. Então, você imagina uma coluna de água, as moléculas de água são coesas, elas ficam unidas, tá, fortemente unidas por ligações, né, de pontes de hidrogênio. O que vai acontecer? Quando a água é perdida lá em cima pelas folhas, através da transpiração, né, quando a água é perdida, uma molécula de água passa para a forma de vapor e ela é perdida para o ambiente, aquela coluninha de água, ela sobe, ela se movimenta, né? Como imagina todo mundo de mão dada. Um puxou, todo mundo puxa. É assim que funciona a movimentação da água ao longo do vegetal. Então, a coluna de seiva no xilema, ela é tensionada pela sucção das folhas de um lado e pela força da gravidade de outro lado. Essa coluna líquida, ela não se rompe devido à coesão entre as moléculas de água. Então, como funcionaria? A transpiração, né? A tensão criada nas folhas puxa a água do xilema. Então, a perda de água por transpiração nas folhas, tá? Ela provoca uma tensão nos vasos xilemáticos, eles ficam tensionados. Por conta disso, né, por conta dessa perda de água, a molécula de água, as moléculas de água, essa coluna de água, ela é puxada para cima, porque as moléculas estão fortemente coesas. E essa tensão chega até as raízes e aí permite com que elas absorvam essa água. Então, a teoria de Dickson, a teoria da coesão, tensão, transpiração, diz o seguinte, que a perda de água por transpiração nas folhas provoca uma tensão nos vasos xilemáticos e graças, né, à coesão e à adesão da água às superfícies, a água ascende ao longo dos vasos xilemáticos. Tá? Então, a força de sucção é a transpiração, é a perda lá em cima pelas folhas. E essa hipótese, gente, essa teoria, perdão, não é uma hipótese, né? Ela é uma teoria, ela foi testada, tá? E a água, fazendo esse teste experimentalmente, os pesquisadores conseguiram fazer com que a água subisse, né, grandes distâncias, provando que a força da transpiração é a principal força capaz de puxar a coluna de água para cima. Bom, a água chegou lá nas folhas, e as folhas vão fazer o quê? Vão usar essa água e os sais minerais, a luz do sol e o gás carbônico incorporado para fazer a fotossíntese, tá? Produzir a matéria orgânica. Então, a fotossíntese é um processo por meio do qual determinados organismos transformam a energia luminosa em energia química. É um processo fundamental para a vida do nosso planeta, porque produz a maior parte da matéria orgânica e retira o gás carbônico do ar, liberando oxigênio. É mais importante a retirada do gás carbônico do ar do que a liberação de oxigênio, porque boa parte do oxigênio produzido na fotossíntese a planta aproveita para a sua respiração celular, tá? Então, a gente tem aqui a produção de moléculas orgânicas a partir de água, luz e gás carbônico. Então, a partir de água e gás carbônico, tendo luz e clorofila, ocorre a produção de açúcares, esse é o principal objetivo da fotossíntese, e, consequentemente, ocorre a produção de oxigênio e água. Então, os açúcares produzidos na fotossíntese são, em parte, transformados em amido e armazenados nas células da folha. Bom, quais são os fatores que influenciam na fotossíntese?
Ora, se ela depende de luz, de água, de gás carbônico, são esses fatores que influenciam na fotossíntese principalmente. Então, a concentração de gás carbônico no ar, né, ela influencia na velocidade da fotossíntese. Então, eu posso aumentar a quantidade de gás carbônico no ar, a taxa de fotossíntese vai aumentando, aumentando, vai aumentando. Ah, vai aumentar indefinidamente? Eu posso colocar uma concentração de gás carbônico aumentando indefinidamente, que a taxa de fotossíntese vai aumentar de forma infinita? Não. Por quê? Vai chegar um ponto, esse gás carbônico, né, ele é fixado, lembra lá da fase escura da fotossíntese? São enzimas que fixam esse gás carbônico, né, que eles vão participar daquele ciclo de Calvin. Então, se essas enzimas fixam gás carbônico, há um limite da quantidade de enzimas, do sítio ativo ali daquelas enzimas. Então, vai chegar um ponto, né, que a gente diz que é o ponto de saturação, que eu posso aumentar a taxa de gás carbônico, que a taxa de fotossíntese permanece constante, tá? A intensidade de luz também é um fator que influencia na velocidade da fotossíntese. É claro que quanto mais luz, tá, maior vai ser a excitação da clorofila, o transporte de elétrons, maior vai ser a taxa de fotossíntese. Entretanto, também há um limite, né, há um limite de moléculas disponíveis naquela planta para a realização desse processo. Então, eu vou aumentar minha quantidade de luz, a taxa de fotossíntese vai aumentar até um determinado limite e depois ela vai permanecer constante. E um outro fator extremamente importante que a gente pouco lembra é a temperatura. A temperatura, ela é um fator limitante do processo de fotossíntese, é um fator que influencia na fotossíntese. Por que que ele é um fator que influencia? Porque as reações de fotossíntese, elas dependem de enzimas. E o que você sabe sobre enzimas em temperatura? As enzimas, elas trabalham, elas têm um ponto ótimo de atuação, né? Elas trabalham numa temperatura específica e num pH específico. Se ela for submetida a temperaturas muito altas, aquela enzima desnatura, ela perde a sua forma, ela perde a sua função. Então, né, a grande parte das plantas, ela possui suas enzimas que tem o seu ponto ótimo em torno de 35 graus, né? Porém, você obviamente tem exceções, e com isso, né, você tem um ponto ótimo de ação das enzimas, a temperatura ótima da enzima, que é o ponto ótimo da fotossíntese, e temperaturas acima daquele valor, vai provocar uma desnaturação dessas enzimas e a taxa de fotossíntese vai diminuir. Em relação a esses fatores, tem um fenômeno que ocorre chamado de ponto de compensação ou ponto de compensação fótico. É o seguinte, acompanha aqui comigo. Aqui na ordenada é a quantidade de gás carbônico consumida e aqui a intensidade luminosa, tá? Eu quero comparar a taxa de respiração com a taxa de fotossíntese. Então, vamos lembrar aqui, o que ocorre na respiração? Na respiração, o indivíduo usa glicose e oxigênio e produz gás carbônico e água e energia. E na fotossíntese? Na fotossíntese, ele usa gás carbônico e água, usa energia luminosa e produz glicose, produz açúcares e oxigênio. Então, são reações praticamente inversas, tá? Se eu fizer aqui um gráfico da taxa de respiração da planta, aqui eu tenho a quantidade de gás carbônico, aqui desse lado eu tenho a quantidade, aqui na esquerda, perdão, a quantidade de gás carbônico consumida na fotossíntese, e aqui à direita a quantidade de gás carbônico consumida na respiração. E aqui embaixo a intensidade luminosa, tá? Se eu fizer um gráfico em relação à taxa de respiração, em relação à intensidade luminosa, como vai ser esse gráfico? Esse gráfico vai ser uma reta, uma paralela. A taxa de respiração, ela é constante. A liberação de gás carbônico produzida na respiração, ela é constante, independente da luz. Por quê? Porque a respiração não é um processo que depende da luz. Então, a taxa de respiração, ela é constante, independente da intensidade luminosa.
Em compensação, a taxa de fotossíntese sofre influência da luz, claro. Então, a taxa de fotossíntese, conforme eu aumento a intensidade luminosa, a taxa de fotossíntese aumenta, a taxa de fotossíntese aumenta, chega um ponto que ocorre aquele ponto de saturação, que eu posso aumentar a quantidade de luz, mas a taxa de fotossíntese vai permanecer constante. Pois bem, pensa comigo, se na respiração a planta consome glicose, consome oxigênio, produz gás carbônico e energia. Na fotossíntese, ela consome gás carbônico, água, absorve luz e produz açúcares e oxigênio. Então, para a planta crescer, a taxa de fotossíntese, que é onde ela produz matéria orgânica, ela precisa ser maior do que a taxa de respiração, concorda comigo? Se através da fotossíntese ela acumula matéria orgânica, você só cresce quando você acumula matéria. Se você gastar tudo que você produz, você não cresce. Então, para a planta crescer, a taxa de fotossíntese precisa ser maior do que a taxa de respiração. Então, ao passo que se a taxa de respiração for maior do que a de fotossíntese, a planta não vai crescer. Então, se eu olhar aqui esse gráfico, a taxa de respiração constante em relação à luz e a taxa de fotossíntese crescendo em relação à luz, eu tenho um ponto aqui que esses dois gráficos se cruzam. Nesse ponto aqui, ele é chamado de ponto de compensação fótico. Que ponto é esse? Nesse ponto, eu tenho uma quantidade de luz X. Se eu colocar essa planta nessa quantidade de luz aqui, a taxa de fotossíntese e de respiração, elas se igualam. O que significa? Significa que toda a glicose produzida na fotossíntese vai ser consumida na respiração. Todo o gás carbônico produzido na respiração vai ser consumido na fotossíntese. Então, a planta não vai acumular matéria orgânica e, consequentemente, ela não vai crescer. Tá? Então, esse é o ponto de compensação fótico. É um ponto onde a taxa de fotossíntese e de respiração, elas se igualam. Tá certo? Bom, existem algumas variações no metabolismo fotossintético. As plantas, em relação à fotossíntese, elas são classificadas em plantas C3, plantas C4 e plantas CAN. As plantas C3, elas constituem a maior parte das plantas que são conhecidas. Tá? Elas são chamadas de C3 porque lá na fase escura, no processo de fixação do carbono, tá? O primeiro composto a ser formado quando o gás carbônico é fixado é um composto de 3 carbonos. Então, por isso, elas são chamadas de plantas C3. Por quê? O gás carbônico, após ser fixado, ele forma um composto com 3 carbonos. E essa fixação do gás carbônico ocorre através de uma enzima chamada enzima Rubisco. Tá? Então, eu tenho uma enzima que fixa esse gás carbônico no ar, joga esse gás carbônico para o ciclo de Calvin, e o primeiro composto é um composto de 3 carbonos. Constitui a maioria das plantas, tá? Que vivem em condições amenas, em temperaturas de 25 a 37 graus, constitui a maioria das plantas. Algumas espécies possuem um metabolismo chamado C4. Ah, já sei, porque o primeiro composto formado depois da fixação do carbono é um composto de 4 carbonos? Exatamente, muito original. Ela é C4 porque quando o gás carbônico ele é absorvido na fase escura, ele forma um composto de 4 carbonos. Mas, além disso, essas plantas C4 são plantas adaptadas a um ambiente quente, tá? Com muito sol, com bastante intensidade luminosa. E elas diferem das plantas C3, por quê? Porque a fixação do gás carbônico ocorre através de 2 enzimas e ocorrem por células diferentes. Eu tenho umas células as células da bainha, né, que vão fixar esse gás carbônico, e essa fixação vai ocorrer
através da enzima rubisco, a mesma que faz a fixação lá na C3, e eu tenho uma segunda fixação promovida pela enzima PEP carboxilase, né, que é a fosfoenol piruvato carboxilase. Mas o que é interessante para a gente não é decorar esses nomes de enzima, é saber o seguinte, que nessas plantas C4, a fixação do gás carbônico ocorre em dois momentos, tá? Ocorrem por duas enzimas. E daí, Débora? E daí que, com isso, essas plantas conseguem manter uma alta taxa de gás carbônico no interior das suas células. E, consequentemente, nas horas mais quentes do dia, tipo ao redor, próximo ao meio-dia, elas conseguem fechar os seus estômatos sem prejuízo da fotossíntese. Então, elas evitam a perda excessiva de água. Então, como elas conseguem concentrar bastante gás carbônico no interior das suas células, o que nós vimos lá no movimento estomático? Se eu tenho muito gás carbônico, o estômago, opa, posso fechar à vontade, que eu não vou ter minha fotossíntese prejudicada. Então, é isso que acontece. Uma planta C4, por exemplo, as gramíneas, capim, milho, cana, são plantas que gostam de sol, né? O capim está o sol esturricante lá, e ele está crescendo, ele está crescendo, ele está crescendo, né? E não desidrata. Como é que a planta não desidrata, não perde água se está tanto calor? Então, o que vai acontecer? Ela tem uma fixação de gás carbônico realizada por duas enzimas, isso faz com que a taxa de gás carbônico nas suas células fique alta e permite com que ela feche os seus estômagos nas horas mais quentes do dia, né? E com isso ela evita a perda excessiva de água por transpiração. Então, aqui, se eu for comparar, né, a absorção de gás carbônico pela planta C4 e C3, a planta C4, por ter duas enzimas fazendo esse processo, eu tenho uma absorção de gás carbônico muito maior e mais rápida do que uma planta C3. Consequentemente, as plantas C4 crescem mais rápido do que a planta C3. E, por último, né, eu falei que eram 3 tipos de metabolismo, C3, C4 e CAM. As plantas CAM também são conhecidas como, em português, MAC, metabolismo ácido das crassuláceas. Crassulácea é uma família, né, botânica dessas plantas aqui, ó. Aqui está um exemplo de uma crassulácea que tem as folhas bem gordinhas, né, e durinhas, típicas de regiões secas. Tá? Então, esse metabolismo CAM ele foi descoberto na família Crassulácea, mas ele é característico de plantas suculentas, né? Plantas que têm reserva de água, parênquima com reserva de água em seu interior. São plantas adaptadas a ambientes com falta de água, alta salinidade ou alta temperatura. Bom, qual é a característica do metabolismo CAM? O metabolismo CAM é uma variação das plantas do tipo C4. De que forma? Porque no metabolismo CAM, eu também tenho a fixação do gás carbônico sendo realizada pelas duas enzimas, pela rubisco e pela PEP carboxilase. Tá? Só que, nesse caso, eu não tenho células diferentes que fazem essa fixação do gás carbônico, como ocorre na planta C4. O que acontece aqui é que esse processo de fixação ocorre em momentos diferentes, porque o que difere essa planta das outras plantas é o movimento estomático invertido, ou seja, nessas plantas, os estômatos se abrem durante a noite para fixar o gás carbônico do ar e permanecem fechados durante o dia. Então, um cacto, por exemplo, está lá numa região quente e seca, ele não pode abrir seus estômagos durante o dia, porque ele não tem água para absorver do solo, ele vai morrer desidratado. Então, ele permanece durante o dia com os estômagos fechados e, à noite, os estômagos se abrem para a fixação do gás carbônico. Então, a fixação do gás carbônico ocorre à noite e durante a noite por uma enzima e durante o dia pela outra enzima. Então, tem uma dupla fixação do gás carbônico e uma movimentação estomática invertida. Com isso, essas plantas conseguem sobreviver em ambientes
secos e quentes, tá? Se eu for comparar, a maior taxa de fotossíntese entre C3, C4 e CAN é das plantas C4. As plantas C4 são bastante eficientes, né, na absorção do gás carbônico para a realização da fotossíntese. As plantas CAN, por terem esse mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos invertido, né, elas sofrem um pouco, elas têm um crescimento mais lento, tá? Mas, em compensação, elas têm uma excelente adaptação a ambientes mais hostis. Bom, então, a planta realizou fotossíntese, produziu açúcares. Essa fotossíntese é realizada principalmente nas folhas, né? São nas regiões clorofiladas. E aí, quem precisa desses açúcares produzidos na fotossíntese? Toda a planta, até as raízes lá, elas estão vivas, respirando, precisam de glicose para a respiração celular. Então, esses açúcares produzidos pelas folhas, eles precisam ser conduzidos, transportados para toda a planta. Então, a gente vai ver agora a condução da seiva elaborada, que é a seiva orgânica, ela foi elaborada, ela foi produzida através da fotossíntese. Tá? É o alimento, entre aspas, da planta que deve ser distribuída para todas as células. E quem faz esse transporte da seiva elaborada, a gente sabe que é o floema ou líber. Tá? O transporte da seiva elaborada, ele é mais simples, né, do que da seiva bruta, porque você não tem necessidade de vencer a gravidade. E aqui a gente tem um experimento, né, chamado de anel de Malpighi, feito no século XVII, para comprovar que o floema, ele é mais, os vasos de floema, eles são mais periféricos, enquanto os vasos do xilema, eles são mais internos. O que acontece? Isso aqui ocorre, isso aqui que eu vou explicar agora, pode ser observado em algumas árvores, né? Que isso é feito para matar a árvore e facilitar a sua retirada da calçada. Então, se eu fizer um anel, tirar um pedaço, né, do tecido ao redor de um tronco, de um galho, de uma árvore, remoção do anel, né, dessa casca, o que vai acontecer? Eu tenho uma interrupção do transporte da seiva elaborada. A seiva elaborada que está sendo produzida aqui nas folhas, elas não conseguem chegar nas raízes, porque os vasos do floema foram interrompidos aqui. Então, o que você tem? Essa parte aqui superior começa a ficar gordinha, com acúmulo de seiva elaborada. E toda a parte inferior, ela vai morrendo aos poucos, por falta de glicose, né? Então, as células vão morrendo sem glicose, sem respiração celular, sem ATP, e por aí vai, tá? Então, esse experimento mostra que o floema tem uma condução descendente e ele está mais periférico, tá? Do que o xilema, que ele é mais interno. Lembrando que o xilema, por ter células mortas, né, ele também contribui para a sustentação do vegetal. Então, o transporte da seiva elaborada obedece à teoria de Munt, que diz que é o fluxo em massa. O que é esse fluxo em massa? Então, aqui, considera que esse experimento, tá? O frasco A seriam as folhas ou os órgãos produtores de açúcares, enquanto o frasco B seriam os órgãos que recebem a seiva elaborada, como as raízes, por exemplo. Então, eu tenho aqui uma alta concentração de açúcares nas folhas resultantes da fotossíntese. Ora, muito açúcar, muito concentrado, vai estimular a entrada de água. Ora, água mais soluto, eu tenho uma solução, e isso vai gerar um fluxo em massa de água e açúcar, tá? Para os órgãos que estão precisando, tá? Que estão com uma solução mais diluída, estão precisando dessa glicose. Então, o transporte é feito por diferença de concentração. Eu tenho uma região mais concentrada, rica em açúcar, eu tenho uma região menos concentrada, e por diferença de concentração, esse açúcar é transportado. Tá? Então, é uma condução mais simples, é o fluxo em massa de água e açúcares feito pelo floema. Tudo bem? Bom, então com isso a gente encerra essa primeira parte da fisiologia.